Bora lá, continuando aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Eu tava falando, na hora que sumiu minha internet completamente, se sumir, pessoal, aguarde um pouquinho, tá? Que até restabelecer. Que a gente teve uma notícia amanhã a gente vai estar verificando que parece que lá em Porto de Mós eles vão estar permitindo já as aulas presenciais, entendeu? E se isso acontecer vai ser interessante, né? Por mais que a gente não dê aquele 100% daquela aula presencial, mas significa que a gente já vai poder ter alguns encontros e o curso ele vai começar a ficar um pouco melhor lá em Porto de Mós. E se vai acontecer em Porto de Mós, quer dizer também que outras cidades aí do Pará, aí, quem sabe Almerim também demora muito eles liberem, né? E também tem uma outra coisa no Brasil que está acontecendo, em questão legislativa, que é cursos relacionados à saúde para ser liberado, entendeu? Por quê? Porque estão precisando de profissionais na área da saúde. Então eles estão querendo estar liberando cursos aí na área da saúde, tá? E a outra informação legal também é que agora em abril, pelo menos aqui para o Amapá, eles já vão começar a aplicar o imunizante, né, no professores, pessoal da beira, os ribeirinhos e o pessoal da segurança pública. Eles vão começar a administrar. Então a gente pensa assim, quando começar a aplicar nos professores, já é um passo para que eles comecem a liberar as escolas também, tá bom? Então, infelizmente, a gente ainda vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas não desistam não, que depois que essa fase é ruim, a gente vai estar em sala de aula com vocês mesmos. Pode falar, Vanúbia. A Vanúbia, quem é que queria falar? Tá. Vanúbia, tu desliga teu microfone aí, tá bom? Quando você quiser falar, você... Oi. Tá bom? Porque senão fica pegando o barulho assim da sua casa, por favor. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Cadê? Tá aqui. Então, bora lá. Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma parte, tá? Vamos estar praticamente quase finalizando essa apostila aqui para nossa prova na segunda-feira. Hoje vamos falar de indicadores socioeconômicos, a busca de ambientes saudáveis. Qual o significado de estar doente ou saudável? Historicamente, esse assunto tem sido a principal preocupação dos grupos sociais, né? Então, pessoal, algum tempo atrás, estar saudável ou estar doente significava apenas você dizer assim, eu estou saudável, eu não estou com doença nenhuma, eu não estou gripado, né? Eu estou saudável. Eu estou doente porque eu estou com uma febre, eu estou com uma gripe, alguma coisa. Então, era praticamente isso, né? Estar saudável ou estar doente. Igual família. Antigamente, quem era considerado uma pessoa que tinha família? Era a pessoa que digamos que tinha pai, mãe, tio e os avós, e um cachorrinho. Era assim, né? Só que depois, com o passar do tempo, esse conceito ele foi mudando, porque existe hoje vários tipos de famílias, né? Então hoje o conceito de família é você ter aquela pessoa que você pode contar, né? Aquela ali é a sua família. Então a gente vai falar de conceito de estar saudável e de estar doente ou saudável. Deixa eu aumentar aqui aumentar a porcentagem bem aqui. Ok. A condição de estar doente ou sadio, de acordo com o contexto social, vem sendo determinada pelo modo de viver de cada indivíduo, principalmente em uma sociedade na qual o resultado do trabalho é transformado obrigatoriamente em bens de subsistência. Nesse espaço social, sentir-se doente significa uma ameaça para o indivíduo e seu grupo familiar. Isso é verdade. Quem é pai de família e mãe de família sabe que quando você se sente doente, isso é uma grande ameaça para a subsistência da sua família, né? Ainda mais se você for o cabeça da casa, você for o pilar da casa, entende-se que se você estiver doente, pessoal, por isso que o trabalho da gente é muito importante, a pessoa doente, ela acaba sendo desprovida de forças, de poder ir trabalhar, de conseguir a subsistência daquela família, né? Então, a gente que provém uma casa, a gente sabe da nossa preocupação que a gente não pode ficar doente, porque os nossos filhos dependem da gente, né? Então, bora lá. Vou continuar aqui. A existência de um senso comum definindo saúde apenas como ausência de doença, reduz o organismo a uma máquina sempre pronta a produzir na juventude, parando na velhice. A falência da engrenagem é centrada na difusão do organismo, ou seja, na doença.
A influência desse modo de pensar se expressa na procura crescente da população por unidades de saúde de alta complexidade, as quais dispõem de recursos tecnológicos avançados, tais como ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, etc. Aos poucos, esse modo de pensar, o processo saúde e doença, vem sendo substituído pela ideia de que estar doente ou saudável é reflexo do modo de viver do homem, de forma individual ou coletiva. As condições de saúde estão relacionadas ao modo como o homem se estrutura para produzir meio de vida com o trabalho e satisfazer suas necessidades pelo consumo de alguns bens, como moradia, alimentação, educação e serviços de saúde, o que podemos chamar de padrão de vida. Percebe-se que existem diferenças, que as pessoas não têm o mesmo padrão econômico, as riquezas estão geralmente das mãos de poucos e que existe um déficit na oferta de emprego, levando-se em conta a disponibilidade de mão de obra em todo o país. Quando se fala em questão de saúde e doença e a gente fala de trabalho, a relação, existe uma relação muito grande, especialmente quando a gente faz uma análise no passado, né? Por exemplo, para quem assistiu aí aquele filme lá do Charlie Chaplin que eu passei, vocês viram que mostra-se ali a Revolução Industrial e você vê o Charlie Chaplin, por exemplo, com aquele alicate, né, que ele está fazendo aqueles movimentos. Ele faz tanto aquele movimento com aquele alicate, tanto aquele movimento, que quando ele sai dali, que para ali, que é a hora do lanche, ele sai dando aquele estique nervoso, né? A perna dele sai dando um estique nervoso e tudo ele quer apertar também com aquele alicate dele, até que ele praticamente vai ali para o manicômio, ele precisa de um psiquiatra, por exemplo. Era comum, nessa época das fábricas aí da Revolução Industrial, por exemplo, questão do trabalho, ver crianças trabalhando, a criança ali muito pequena, e era permitido, não tinha esse negócio de uma idade, né? Hoje existe a idade para a criança poder trabalhar como aprendiz, ou então trabalhar só com 18 anos. Naquela época, um dono de uma fábrica ele podia usar crianças à vontade para trabalhar, e não precisava nem pagar. Bastava pagar com alimentação, dar o almoço e a janta para aquelas crianças. Aí você pensa como essas crianças, essa geração foi criada e como é que foi a vida deles, né? Então eles ficavam também abertos ali a ferimentos, a queimaduras, a esgotamento físico, a perda de algum tipo de membro, né? Você imagina, por exemplo, uma costureira que faz aquele serviço todo o tempo passando a mão embaixo da agulha ali da máquina de costura. Aquele ali é um trabalho repetitivo. Tão repetitivo ao ponto de acontecer acidente. Pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu te juro, eu acho que eu sou um cara muito besta às vezes assim, mas eu não vejo maldade em tudo assim, nessa situação dessas injeções de vento que estão acontecendo aí no Brasil e no mundo, né? Esse negócio que o cara está gravando e mostra a enfermeira aplicando ali a vacina e de repente ela tira e não injeta nada. Sinceramente, eu acho que a gente não vê os bastidores dessas pessoas. Mas eu penso o seguinte, que um técnico em enfermagem que tá sendo até ameaçado de ser preso, foi afastado do seu serviço, ou um enfermeiro mesmo que foi pego numa situação dessa, de aplicar aqui no velhinho um medicamento e tira, né? E ele é acusado ali de que ele fez isso, quis enganar para vender esse medicamento para alguém, eu não sei, essas coisas todas não. Sabe o que eu penso? Porque a gente não vê realmente os bastidores, mas pense só, esse pessoal que trabalha na linha de frente do Covid, né? Estão fazendo isso, passam ali o dia todinho fazendo isso, aplicando esse mesmo movimento. Eu na minha cabeça, imagina o estresse emocional que está passando essa pessoa, quantas pessoas não morreram na mão dela, e agora ela está ali está no sol quente, na beira da rua ali, os carros vão passando ali no meio da rua, e tu está fazendo toda vez. Eu acredito fielmente que muitos desses profissionais acabam fazendo isso por uma questão mesmo de estresse, de repetitivo, entendeu? E você acaba colocando a agulha no braço de alguém e não aplicando o medicamento, achando que aplicou o medicamento, né? Esse é um dos fatores relacionados à doença, à amputação, à perda de um braço, à perda de um dedo, trabalho repetitivo, né? E a gente está vendo agora com os profissionais de enfermagem aí, estão fazendo tanto esse negócio que às vezes, infelizmente, acabam
administrando, faz tudo ali, administra, mas acaba esquecendo às vezes de aplicar, né? Eu não estou generalizando, mas eu penso que uma boa parte desse pessoal aí, às vezes, coitado, sai por conta do trabalho excessivo mesmo. A gente tem aqui uns dados, que eu não vou estar lendo esses dados aqui, até porque também defasado ele, né? Aqui, agora eu vou falar de readaptação. Um exemplo de readaptação é a migração constante à procura de um espaço para fixar-se próximo dos grandes centros industriais ou em áreas rurais, cuja produção agrícola tenha garantia de mercado. Todos procuram acesso aos meios de consumo. Tal fato gera um crescimento desordenado das comunidades, surgem as favelas e os acampamentos, verdadeiros aglomerados de pessoas em áreas sem infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica, etc. Dessa forma, de certa forma, o poder de compra é um dos determinantes de maior influência na escolha do espaço em que o indivíduo ou grupo familiar pretende residir. É nossa renda que determina se um ambiente será saudável ou insalubre. Olha só isso aqui, pessoal, muito interessante. É a nossa renda que determina se o ambiente será saudável ou insalubre. Ou seja, se a gente ganha um dinheiro legal ou ganha pouco dinheiro, é isso que vai determinar se a gente vai morar num local saudável ou num local imundo, um local propício a doenças, né? Sem esgotamento, né? Sem nenhum tipo de trabalho ali para a questão do esgoto, pessoal defecando na água, na beira da rua, jogando lixo em qualquer lugar, ratos, e dali um local insalubre que vai fazer mal para as pessoas. Dali vai ser um bairro, vai ser uma cidade que vai ter muitas pessoas com algum tipo de doença ali até comum, né? Se as ruas serão pavimentadas ou não, se o ar será puro ou poluído, se o clima e as características territoriais serão adequadas à vida. Então, dependendo do quanto você ganha, do dinheiro que você ganha, vai determinar se você vai ter uma vida saudável ou não, né? Eu tenho visto muitos artistas aí indo para Orlando, né? Não sei se vocês já viram, Celso Portiolli, Ratinho, o próprio Gugu Liberato, que faleceu, né? Esse pessoal aí tudo aí já tem suas mansões lá em Orlando, né? Já moram fora do país. Então são pessoas que eles até trabalham aqui dentro do Brasil, né? Vêm, passam uns dias, fazem o que é para fazer, gravam o que é para gravar, mas depois, procura um local que eles acham melhor, que a educação seja melhor, que o ar seja melhor, a segurança seja melhor, né? Quem dera todo mundo pudesse ter acesso a essas coisas. Mas o que encontramos em todo o país são bairros de infraestrutura, de serviços públicos, saneamento, habitação, escolas, transportes e serviços de saúde em quantidade e qualidade incapazes de atender às necessidades da população. Aqueles que residem nas chamadas áreas de riscos, como favelas e acampamentos, são desprovidos quase que totalmente desses serviços e que resultam em maior risco de contrair doenças infecciosas e parasitárias, transmitidas pela água, esgotos e alimentos contaminados. Então, resumindo, as pessoas elas procuram bem de consumo, né? Pessoal, às vezes eu acho uma besteira esse pessoal que sai daqui em busca de oportunidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Parece que o pessoal não acorda, parece que o pessoal... Acho que eu perdi a conexão aqui de rede, deixa eu parar aqui só um pouquinho. Então bora lá, continuando aqui a gravação também. Então, assim, o pessoal que vai para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, vai para São Paulo, parece que nunca assistiram lá aqueles programas do próprio Celso Portiolli, né, o Gugu Liberato, né, o Ratinho mesmo, pegando aquelas pessoas que saíram aqui do Ceará, Fortaleza, Belém, sei lá, e foram passar dificuldade para lá e depois tiveram a ajuda desses programas em voltar para volta para minha casa, né? De volta para minha casa, era assim que era o nome do programa, né? E cada vez mais pessoas, muitas das vezes sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de profissão, vão para São Paulo, Rio de Janeiro, aonde já existe uma concorrência tão grande, né? Tão grande, mas mas as pessoas querem estar para lá. A mesma situação são médicos, pessoal lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vi uma reportagem,
que mostra que tem cara que ele é médico e ele trabalha como gari, né? Mas não vem para o interior do Pará, para o Amapá, para Manaus, para o Acre, porque ele acredita que aqui é só onça, né? Que aqui para ele vir morar aqui, ele vai ter que sair do apartamento, que ele vai morar numa oca. Aí para ele ir pro hospital, pro posto que ele vai trabalhar, ele vai ter que subir numa onça e ir de onça lá para oca, para atender os índios, né? Ele imagina que ele vai dormir, no quarto dele vai ter cobra para cá, né? É normal, pessoal, vocês pensam que não, mas é normal você chegar no sul do Brasil, né? E às vezes eu tô até evitar falar que tu é daqui do sul, porque é uma discriminação muito grande. Primeiro que quando a gente chega no sul, né? Geralmente quando a gente chega no sul, até o nosso tom de pele, nossa pele mais queimada, nosso cabelo, às vezes ele já nos acusa. Eu mesmo tive em Goiânia, já tive em Recife. Recife é um pessoal meio baixinho, branquinho, né? Em Goiânia era um pessoal mais alto, loiro, né? Um pessoal da pele bem legal. Então existem muitas essas diferenças assim. Mas o cara, ele passa necessidade às vezes em São Paulo e não vem para outra, para ganhar oportunidades por conta da discriminação. E tem pessoas que saem daqui em busca de uma tal de uma felicidade, né? Eu até vi um filme agora esses dias que mostra um cara que ele leva a família dele, é um filme brasileiro, para o Rio de Janeiro, que ele quer ganhar R$1.000. R$1.000. O sonho dele é chegar no Rio de Janeiro, parece Caminho das Nuvens, o nome do filme. E o sonho dele é ganhar R$1.000, né? Na época ele achava que isso era muita coisa, né? E mostra todo esse trâmite, todo esse sofrimento para chegar lá. Tem gente que passa a viagem andando, praticamente pegando caronas, né? Então, quando a gente fala em trabalho relacionado à saúde, tem mais a ver com isso também. Quando você trabalha, que você tem dinheiro, que você pode ter os bens de consumo, né? Se você tiver dinheiro, você vai ter acesso, que essa é a palavra, acesso ao bem de consumo, acesso a uma moradia legal, acesso a uma alimentação legal. Se você não tiver, você vai morar num local insalubre, num local sem nenhum tipo de preparação ali, um local sem nenhum tipo de ambiente para o seu filho, para ele poder extravasar energia, não vai ter um parquinho, não vai ter uma praça. E imagina a pessoa que mora numa favela, pelo amor de Deus, pessoal, favela de tráfico mesmo. Imagina a doença aqui da cabeça que é a pessoa naquele estresse, tiroteio de madrugada, tu nunca sabe o momento que vão invadir tua casa, tu nunca sabe se teu filho que saiu adolescente na rua, se ele vai voltar vivo, né? Tu nunca sabe se seu filho vai entrar num grupo desse, uma gangue dessa. Então, mentalmente também essas pessoas aí vivem um estresse, um terror todo o tempo. Nas áreas mais industrializadas, onde há recursos tecnológicos, além do problema de falta de infraestrutura básica, saneamento, há a questão do excessivo número de veículos nas ruas, da poluição sonora, visual e atmosférica, da presença de animais como ratos, baratas e outros vetores do aumento da violência e da criminalidade e da falta de espaço para lazer em ambiente saudável, fatores que aumentam ainda mais o risco de adoecimento das populações. Certo. Outro fato, às vezes, é esse coisa de industrialização, de melhorias. Eu digo para vocês, por exemplo, vou dar um exemplo aqui lá no Laranjal, a Cachoeira de Santo Antônio, quando foi feita a hidrelétrica. É quando tem esses grandes movimentos na cidade, uma grande construção, uma ponte. Meu Deus, essa criança me deu um susto, um barulho aí, me deu um susto, eu olhei até para trás. Bora lá. Tem alguém, tem alguma criança que está falando de vez em quando aí. Aí, por exemplo, vai se construir uma grande hidrelétrica em Almerim. Aí essa hidrelétrica acaba chamando muito peão. Tudo quanto é lado, tudo quanto é cidades aí de perto dos estados começa a se reunir aí em Almerim. E isso causa para a cidade uma coisa legal financeiramente, mas às vezes também causa uma coisa muito ruim. Qual é a coisa ruim? É a prostituição, né? Muitas meninas da cidade acabam se deixando envolver, ficando com os peão aí. O peão ele ganha dinheiro ali no final do mês e vai para balada e as meninazinhas tudo vão para cima e o cara tem família lá fora. Aí começa a ter os abastardos, né? Crianças que são
são feitas já que nascem a partir de um pequeno encontro, um amor de carnaval ali. Aí fica uma mãe nova, solteira, e o cara pega, vai embora, não dá nenhum tipo de assistência. Esse é um outro tipo de problema também, desse crescimento populacional, dessa ação de revolução industrial também aí, tá bom? Faz parte do estudo aqui. Outro fator imprescindível à subsistência é a alimentação adequada, uma vez que diversos estudos afirmam que a subnutrição, a debilidade mental e deficiência no crescimento do indivíduo, né? Então, pessoal, a subnutrição, a falta de uma alimentação, ou então o excesso só daquilo, né? Você, não, eu como bastante cenoura, não, eu tô bem porque eu como bastante cenoura, tem vitamina D. Não, pessoal, lembra que eu falei, a gente tem que diversificar, né? A gente come cenoura, a gente come um pouquinho de beterraba, o dia que a gente puder comer um espinafrezinho ali, come um espinafre. Então a gente tem sempre que estar diversificando, porque se a gente come só uma coisa, não diversifica, comendo o fósforo que está ali no peixe, né, o cálcio que está no leite, né, isso aí, e a fome também, né, acaba dando debilidade mental, você começa a prejudicar o seu cérebro, né, você não se dá bem em concurso público, você não se dá bem no seu estudo, né, e você vai ficando cada vez mais para trás, além de ficando cada vez mais doente também. E interfere também no crescimento, ó, principalmente a criança, né. Outro fator aí é a questão do horário das crianças, né. Eu tenho uma briga aqui em casa com o menino para dormir, meu Deus do céu, mas é errado. Antigamente, na nossa época ainda, o correto era o menino dormir 8 horas. Esse que é o correto hoje em dia, criança dormir 8 horas, porque é provado que a criança, à noite, é a fase que a criança cresce, ela tem um crescimento à noite. O que a criança aprendeu de manhã, de tarde, ela vai fixar melhor ainda durante o sono, né? Aí os meninos de hoje em dia querem dormir meia-noite, 1 hora, depois que ele zera o jogo não sei do que, depois que ele assiste o Big Brother, depois que... Então, isso está muito errado. A gente está criando uma geração, né? Essa geração aqui nossa, ela está perdida, ela está bem perdida mesmo, né? Vai ser uma geração que tem que passar a borracha aí, sinceramente. Hoje eu estava falando com um charame que apareceu aqui, a gente estava falando sobre máscara, por exemplo. Esse negócio de máscara, pessoal, a gente usa quando é necessário, entendeu? Mas quando você vê que não tem necessidade, pelo amor de Deus, tire isso da cara. Porque você ficar ali com a máscara aqui todo o tempo, respirando ali o que sai de dentro do seu pulmão, o que entra é bom, muitas das vezes. Mas o que sai já não está prestando mais, entendeu? Ele tem que ir para fora, para que a floresta ela possa fazer lá o trabalho lá tudinho e purificar novamente. Então você joga para fora aqui na máscara, depois respira aquele negócio ruim de novo. Não, isso aí também estão provando que isso aí está fazendo muito mal para as pessoas. Então depois que passar esse sistema de Covid aí, as pessoas vão começar a apresentar outro tipo de doença aí por conta desse negócio, ficar respirando direto na máscara, tá bom? Essa geração, esse fato que a gente está passando aí de quase mais de 1 ano aí, isso aí vai trazer muito transtorno ainda para o ser humano. Outro fator imprescindível, tá aqui, foi a alimentação. Isto pode ser facilmente percebido ao analisarmos a evolução de vida entre uma pessoa desnutrida e outra que teve adequada alimentação. Geralmente o primeiro apresentará um histórico escolar com sucessivas reprovações, acabando muitas vezes por abandonar os estudos, sem sequer completar o ensino fundamental. O outro, no mais das vezes, consegue concluir o ensino fundamental e médio e chega à universidade. Como vimos, a insalubridade, então pessoal, aqui ele está falando sobre a alimentação, né? Se você pega o seu filho que não tem uma alimentação adequada, né? Não come uma fruta, não bebe água direito, não toma suco natural, por exemplo, e tu coloca com uma outra criança lá uma tia sua lá, de um parente, de uma vizinha, que tem acesso a uma boa alimentação, um bom café da manhã, não só aquele cafezão preto, mas come ali uma farofa de ovo, pelo menos, come ali um queijo, um leite, né? Um iogurte, um suco de manhã, tem um almoço na hora certa, tem uma merenda. Eles já compararam que a criança que ela tem uma boa alimentação, ela está 1000 vezes na frente de uma criança que não tem.
Essa criança que tem uma boa alimentação, ela vai conseguir concluir os estudos, fazer uma faculdade, e essa outra, infelizmente, não. Porque a criança com fome, indo para a escola com fome, por exemplo, ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai ter a mesma animação, não é verdade? Então, isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar novamente aquela separação dos bons e dos que, né, daquelas pessoas ali que vão ter boas oportunidades e aqueles que vão ficar ali sempre na base. Eu falei para vocês, o mundo ele empurra várias pessoas para ficarem sempre na base. E a gente não quer isso, a gente quer ter as mesmas oportunidades que os outros, né? Como vimos, a insalubridade das cidades e a falta de acesso aos meios de consumo são os principais determinantes que levam o indivíduo, família e comunidade a adoecer. É isto que faz a diferença entre pensar a saúde restrita ao uso de práticas que cuidam do corpo adoecido e pensá-la como um conjunto de ações e medidas de controle destinado a melhorar a qualidade de vida do indivíduo e das populações. Então, os direitos ao saneamento, emprego e salário digno, educação, transporte, lazer, moradia e acesso à terra são bens universais de todos que devem ser consumidos sem privilégio de uma ou outra camada social, pois determinam o estado de saúde ou de doença dos grupos sociais. Mais uma vez a gente vai falar sobre aquela coisa também, né, horrível, né? Pessoas aí que têm terra, tem tanta terra, nem chegou a colocar o pé em cima do tanto de terra que eles têm. Enquanto tem pessoas aí que precisam de um pedacinho de chão para plantar suas hortaliças e não podem ter esse tipo de situação, né? Então, mais uma vez, uma questão de desfavorecimento social, né? Alguns têm muitos, até demais, que nem precisam, não tem nada. Para mensurar a qualidade de vida de grupos populacionais, são elaborados indicadores, ou seja, dados numéricos que representam, direta ou indiretamente, as características do viver, servem como parâmetro de comparação entre países pobres e ricos, agrícolas e industrializados, entre o meio rural e o urbano. Os profissionais de saúde geralmente utilizam esses dados para melhor conhecer o padrão de vida dos indivíduos residentes na região, servindo como referencial para a enfermagem. Assim sendo, várias organizações investem na construção de indicadores para avaliar os níveis de desenvolvimento dos diversos grupos populacionais. Então, em outras palavras, pessoal, existem os estudos que eles vão fazer a questão dos indicadores sociais, né? Esses indicadores, eles vão nos dar um norte sobre o que tem que ser trabalhado. Por isso que também o Brasil, lá no começo que a gente fala, ele é dividido em estados, né, para que administrativamente seja melhor de comandar ele e poder dividir, né? É feito estudo, é feito levantamento. Por que existem campanhas, por exemplo, de vacinação, pessoal? Tem determinado momento que tem uma campanha de vacinação para o Brasil todo. Outras vezes existe uma tabela de campanha de vacinação aqui para o norte do Brasil. Por que tem essa campanha de vacinação para o norte do Brasil? Porque existe algum indicador social que mostra que em tal período de chuva, digamos assim, no norte existe uma incidência muito grande de gripe nesse período, por exemplo, né? No nordeste, num período tal, tem uma incidência muito grande de dengue, né? Então, são coletadas as informações necessárias para que possa ser feito o planejamento de ações da equipe de enfermagem. Vocês, como agentes multiplicadores na área da saúde, que vocês não vão deixar de ser agentes multiplicadores, vai ter momentos que vocês vão sair ali do posto onde vocês vão estar trabalhando e vão fazer visitas, vão fazer algum tipo de levantamento. O enfermeiro-chefe daquela unidade de saúde vai convocar vocês para uma campanha de vacinação lá no interior, né? Aí aquela coisa bacana, bem legal mesmo, né? E vocês vão lá para aquele interior lá que vocês foram uma vez numa festa lá, vão tudo de branco para fazer aquela campanha de vacinação. Vão participar de uma ação, como é que eu chamava essas ações, meu Deus? Mutirão, né? Mutirão.
onde tem aquela galera que vai cortar cabelo do pessoal lá no exterior, o outro vão tirar a identidade, e vocês vão verificar a pressão arterial, fazer tipagem sanguínea, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, mais ou menos, em outras palavras, essa questão esses indicadores que a gente está falando bem aqui, ó, indicadores socioeconômicos, né, ele tem a ver com isso, é como se fosse um estudo, todo um levantamento para que seja entendido o que trabalhar com aquela população, o que deve ser feito, né? Isso aqui tem a ver com o mundo todo. Então veio uma pesquisa mais aqui embaixo, eu vou passar essa pesquisa aqui. Aí a gente vem mais para cá, para a página, deixa eu ver qual é essa página aqui, 18 e 19. Página 19. Os estados brasileiros são classificados segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, a partir das medidas de privação dos 3 fatores citados acima. Sua escala de vai de 0 a 1 leva-nos à seguinte leitura: quanto mais próximo de 0, maior a universalidade desses bens, e quanto mais próximo de 1, maior os sinais de desigualdade. Então, esses aqui são os pontos que eles vão fazendo, né? Isso aqui a gente pode passar também, essa parte aqui. Não acho tão interessante para vocês agora. Bem, na página 19, continua na página 19. Quando a esperança de vida é de 64 anos, pode-se interpretar tal dado como uma demonstração de que a saúde pública está desenvolvendo programas de impacto real do indivíduo. Ao contrário, quando abaixo de 50 anos, pode significar a falência do sistema socioeconômico do país. Na verdade, o homem só consegue viver mais quando o acesso aos meios de consumo é compatível com a qualidade de vida. Então, eles fazem aqui um estudo e eles veem, por exemplo, que naquela cidade, naquele estado, as pessoas ali elas estão geralmente morrendo ali em torno dos 50 anos. Então, eles já conseguem entender que algo está errado, algo está acontecendo de errado, né? Ele já acha até interessante, na época desse estudo aqui, que se as pessoas estivessem ali falecendo até os 64, eles ainda achavam interessante, né? Hoje, na verdade, o governo está até muito preocupado, porque as pessoas estão passando dos 80, 90 anos, né? Essa preocupação tem se dado por conta da questão da aposentadoria, né? Que antigamente a pessoa mal se aposentava, gozava alguns anos, só poucos anos ali da aposentadoria e já morria. Aí o dinheiro que seria gasto pela pessoa volta, né, para o INSS para seja gasto com uma outra pessoa. Agora não, o cara se aposenta e passa mais uns 40 anos recebendo aposentadoria, né? Porque as pessoas estão com tendência a viver cada vez mais. Deixa eu ver bem aqui. Outro coeficiente muito utilizado é o de mortalidade infantil. Além de medir o nível de saúde de uma população, está associado às condições econômicas e ambientais. Guimarães, ao analisar as tendências de redução da mortalidade infantil observada entre 1970 e 80, destaca 4 fatores mais comuns. Falar aqui dos bebezinhos, as crianças que morrem logo nos primeiros anos, ou as que sobrevivem. Diminuição da natalidade, o que resulta num espaçamento maior entre os nascidos, permitindo às mães darem atenção a seus filhos dos primeiros anos de vida, amamentando-os por um período maior. Então eles viram aqui que nesse período desse estudo houve uma diminuição de nascimentos, né? Permitindo com que a mãe ela pudesse, a partir dali, dar mais atenção para aquele bebezinho, que seria bem interessante, o que começou a ser interessante. A partir de que mudou isso aí, a mãe que ela tem aquele bebezinho, ela consegue dar mais atenção para ele, consegue dar toda a questão da amamentação para aquela criança, a atenção que é necessária, que todos precisamos, para aí sim, 2, 3 anos depois, ter mais um filho. Mas antigamente, pessoal, a gente entende que quanto mais filhos, principalmente um em cima do outro, um atrás do outro, era melhor, né? Principalmente quando você estuda aí, você vê agora essa novela aí, Gênesis, que você vê, né, que filho não deixou de ser uma bênção, filho ainda é uma bênção, né? Mas naquela época era mais interessante ter filho, porque quanto mais filho, bora falar aí de Abraão, por exemplo. Abraão, quanto mais filho, maior era a descendência dele, maior era o povo dele, né? E quanto mais filho, mais mão de obra, principalmente o homem, mais a mão de obra tu teria para a tua terra,
para ajudar a criar carneiros, boi, essas coisas todas. Hoje é diferente. Hoje a gente não tem nem acesso à terra, né? Aí já tu não tem, tu tem acesso a só um pequeno espaço, como é que tu vai colocar um monte de menino, né? Fica bem mais difícil, né? Então, com o passar do tempo, foi-se visto através do estudo que a natalidade ela diminuiu. Não quer dizer que diminuiu o tanto de criança que nasce, não. Quer dizer que pelo menos está tendo um espaço maior entre um nascimento e outro. No Japão, por exemplo, acho que você já ouviu dizer, né, que parece que só pode ter uma criança, a família lá, parece que, não, até 2 crianças. Parece que é isso, até 2 crianças. E quando está nascendo menina, eles abandonam, eles estão abandonando lá no Japão. O Japão é uma coisa terrível de pessoas, parece que é 1,5 bilhão de pessoas naquele país, né? É um país não muito pequeno e é cheio de muita gente mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem 250 milhões praticamente, então se a gente tem 250 milhões, lá é como se fosse 4, 5, 6 vezes maior em quantidade de pessoas lá no Japão. Então no Japão tem agora uma ordem que cada casal pode ter, se não me engano, no máximo 2 crianças. Mas quando eles têm uma menina, que essa menina no caso vai reproduzir uma outra família, e essa família ela vai acabar sendo ali perseguida pelo governo, aí essa família prefere muitas das vezes abandonar as crianças, essas meninas, principalmente em aeroportos. Melhoria nas condições de saneamento básico, o que ajuda a evitar uma série de doenças infecciosas e parasitárias, dentre as quais as gastroenterites, que pioravam as condições nutricionais das crianças. Aumento da cobertura vacinal da população infantil, o que reduz a incidência de doenças passíveis da prevenção por imunização. Então isso aqui foi interessante, começou a ter esse aumento mesmo. Por exemplo, a paralisia infantil, né? Praticamente foi erradicada, né? A paralisia infantil. Hoje quase não se ouve dizer de uma criança que ficou paralítica, né? A não ser que não tenha tomado a vacina, né? Essa que a gente toma aqui no braço, que todo mundo tem essa marquinha aí no braço, aí, por exemplo. Melhoria do perfil educacional das mulheres em idade reprodutiva, o que permite às mulheres adotar procedimentos preventivos de proteção à saúde de seus filhos. Então também teve isso aqui, né? Essa situação aqui. Se a gente olhar também para o passado, pessoal, muitas famílias elas cresciam absurdamente porque a mulher nem sabia como é que engravidou, né? Tinha pessoas que acreditavam que era através do beijo, né? Pouco tempo atrás, por exemplo, você pode ver que famílias assim, por exemplo, tu recebia um rapaz na sua casa. E esse rapaz, ele sentava no sofá da sua sala. Bora falar aí de 1800 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, antes de 1900. Aí esse rapaz sentava aqui no sofá da sua sala. Aí esse rapaz se levantava, uma moça principalmente virgem, não podia sentar ali naquele local que o rapaz acabou de se levantar, porque ele estava quente e ela poderia engravidar. Para você ter uma ideia como é que era o negócio. As pessoas acreditavam que se uma moça sentasse num local que um rapaz acabou de sair, ela poderia engravidar. Ou o beijo poderia engravidar, tá entendendo? O negócio era gostoso, mas muitas pessoas não entendiam às vezes que vinha dali, tá entendendo? Ainda mais porque se colocava na cabeça das crianças, tinha gente que pensava ainda que realmente o filho vinha como de uma cegonha, assim, qualquer coisa nesse sentido. Tu acha graça, Gislaine? É assim mesmo o negócio. Então bora lá. São muitos os indicadores de saúde criados e construídos a partir do perfil epidemiológico de cada região, estado ou município. O importante é que sirvam como indicativos para a implantação de políticas públicas que visem a melhoria das condições de vida da população, construindo cidades saudáveis. Cidade saudável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições, os empresários, trabalhadores e a sociedade dedicam esforços constantes para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da população. Estabelece uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural, além de expandirem os recursos comunitários
para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e a democracia, né? Então o que está faltando mesmo aqui é melhorar esse negócio aí dos políticos mesmo, entendeu? Eu acho que político ele não devia de ser qualquer pessoa, não, só porque ele sabe ler e escrever, que essa é a regra, né? Tem que ser brasileiro e tem que ser alfabetizado, né? Você vê isso pela polêmica do Tiririca, por exemplo. Quando o Tiririca ganhou para federal, deputado federal, os caras não queriam porque ele não era alfabetizado. Aí caiu uma equipe lá ensinando o Tiririca a ler e escrever, né? Aí por A mais B ele provou que ele sabia. Até porque também o Lula criou aquela situação de que o alfabetizado era aquele que sabia escrever o seu nome, né? Aí, então eu fico olhando assim, cara, tem uns caras aí que são políticos, que são prefeitos, que são vereadores, os caras são muito jeca mesmo, não sabem nada. E na verdade eles só estão ali lutando em prol dos benefícios particulares para eles, essa é a verdade. Não estão nem aí para a sua cidade. Eles até que entram às vezes com um pouco de força de vontade, mas depois acabou. Dessa forma, deixa eu ver aqui. Tá, já vi essa aqui, cidade saudável. Isso aqui é um sonho, né? Cidade saudável aqui. Os caras trabalhar em prol de uma cidade que a gente possa ter acesso a coisas bacanas, assim, tudo bem tranquilo. Quem dera. Dessa forma, no final dos anos 90, o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais de saúde, colocou recursos financeiros à disposição dos municípios para que estes se incluíssem na Programação Pactual Integrada, PPI, visando dar o primeiro passo para que os problemas locais passassem a ter soluções locais, tendo como referência as relações entre as pessoas, não importando seu cargo ou nível social. Essa dinâmica de pactuação extrapola os espaços das secretarias de saúde, ganha os conselhos de saúde, educação hospitalares e outros. Olha pessoal, aqui conselho de saúde, né? Eu já fui conselheiro de saúde, já fui conselheiro de educação de município lá do Laranjal. E eu vou falar uma coisa boa isso aqui, ó, conselho de saúde. Conselho de saúde, vocês também, como profissionais, depois de técnico de enfermagem, podem participar para ser um conselheiro de saúde. O conselheiro de saúde é um grupo que vai ajudar a fiscalizar o dinheiro ali do município, entendeu? A partir do momento que você é um conselheiro de saúde dentro do município de Almerim, você vai saber qual os valores que estão chegando para ser investido na saúde de Almerim, e vão ajudar também na fiscalização e também a palpitar, dar palpite sobre o que seria interessante estar investindo ali na cidade, entendeu? Então é legal o conselho, além dos vereadores, agora também praticamente todas as cidades do Brasil tem um conselho. Eu já fui conselheiro cultural também, de teatro também, né? Eu já fui 3 vezes conselheiro, agora eu estou lembrando. Então assim, existe hoje um conselho para cada segmento, existe um tipo de conselho, né? Conselho data, né? Não é igual uma campanha de vereador, nada disso não, né? Você só tem que conseguir umas pessoas que vão votar lá em você e você se torna conselheiro por 2, 4 anos, né? Você vai ser uma pessoa que vai estar ajudando ali. Às vezes tem conselheiro que ganha um salário para estar coisando. Eu nunca ganhei, na minha época lá para cultura ainda ia ganhar, mas não cheguei a ganhar. Agora que a galera ganha. Bora lá. O processo de construção do Sistema Único de Saúde. Bora agora para o nosso último conteúdo aqui. Só que, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse aqui do Sistema Único de Saúde, ele é um pouquinho mais chato. Eu não vou falar dele agora. Eu vou fazer o vídeo desse do Sistema Único de Saúde e vou postar para vocês estudarem esse final de semana, tá bom? Esses dias agora, tá? Para segunda-feira. Eu vou falar desse último que aqui, esse lá é o penúltimo. Eu vou falar desse aqui, ó. É na página 25. Trabalho, cidadania e modos de vida na sociedade brasileira. A gente vai fechar com esse hoje. Aí eu preparo um material só sobre o SUS para vocês
vocês darem uma passada bem legal para a gente fazer a nossa prova na segunda-feira. A prova ela vai ser mais aquele esquema de novo, tá? Eu vou abrir o formulário lá, vocês vão ter 1 hora para marcar as alternativas. Deu muito certinho, graças a Deus. Hoje que eu estava me tocando, não teve nenhum grupo que pegou lá o do lixo, não foi? Descartaram lá a ideia do lixo, né? Queria ter visto lá o lixão da cidade lá de vocês lá, e o pessoal não fez, né? Teve aquele grupo que fez lá o da água ainda, né? Aquele lá, o trabalho lá da água. Vocês estão ficando muito fera nos trabalhos. Podemos falar, refletir, analisar e ter nossa opinião sobre o trabalho sem conhecer a sociedade que vivemos? Não. Qual a origem e o significado da palavra trabalho? Qual a participação da mulher no mundo do trabalho? E das nossas crianças e adolescentes? Só lembrando aqui, pessoal, estava falando sobre estar saudável ou estar doente, né? Ela mudou mesmo assim nesse ponto, ó. Não pode só dizer assim, não, eu estou saudável, eu não estou com gripada, eu não estou com febre. Não, pessoal, hoje estar saudável não significa apenas, eu não estou com uma doença. Não, pessoal, tem isso aqui agora, principalmente isso aqui, ó. Tem um teu saudável emocionalmente. Como é que está teu coração? Como é que está tua cabeça? Como é que está teu corpo? Como é que está tua mente? E aí, você está relaxando, você está tirando um tempo para você está escutando aquela música que você gostava, você está tendo uma conversa legal com seu esposo, com seu namorado, entendeu? Então hoje o conceito de estar saudável, você só pode dizer se você está saudável se você se sente bem plenamente, né? Não é só, não, eu estou saudável, eu não estou doente. Não, hoje saudável é isso, tá? Não é só a ausência de doença, mas é você por inteiro, corpo, mente e espírito, tá bom? Buscaremos alguns estudiosos do assunto a fim de entender nossa responsabilidade, ou seja, conhecer melhor o papel de cada um de nós, trabalhadores, cidadãos na sociedade moderna e poder identificar no campo do saber fazer as possibilidades de crescimento e reivindicações nos ambientes de trabalho. Na Europa Ocidental, durante o século 17 e 18, nasceu a ideia moderna de sociedade, ponto de partida da análise e aprofundamento do tema. Tal entendimento é inseparável, por um lado, da crescente divisão do trabalho, por outro, da representação do indivíduo como singular, ético e criador da vida cultural. Esses dois eixos de transformação estão vinculados à ordem econômica e a valores culturais que nos ajudam a compreender os diversos significados da nova sociedade de construção. Mas onde surgem essas transformações? A Revolução Industrial, olha aqui, ó, quando vocês forem fazer faculdade também, qualquer faculdade, eu garanto para vocês, qualquer faculdade vai ter a disciplina ética, né? E qualquer faculdade também vai ter uma disciplina que vai estar tratando aqui sobre Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, ela foi um marco de muita coisa assim no mundo, né? Muita coisa que a gente vive hoje, ela vem principalmente através dessa revolução aí, tá bom? Quando as coisas começaram a ser produzida para bens de consumo, as coisas começaram a ser produzidas em uma larga escala. Um homem, por exemplo, que passava um mês para fazer um par de sapato que você usa hoje, tirando lá o couro do boi, colocando para secar, lavando, depois colando o couro, cortando, fazendo os buracos para poder passar a pintura, entendeu? Fazendo a pintura, fazendo ali o lixamento e tudo. Era mais ou menos um mês, pessoal, para fazer um par de sapato. Depois, com a Revolução Industrial, novas máquinas e tudo, o cara começava a produzir 1000 pares de sapato em um dia, por exemplo, né? Então, depois da Revolução Industrial, houve muita mudança e tudo aí. Vocês vão ter, todo o curso que vocês vão fazer vai falar sobre isso aqui. A Revolução Industrial trouxe, ao mesmo tempo, novas técnicas e maior exploração do homem para o universo da produção final.
O mundo do trabalho modificou-se completamente. Iniciou-se um acelerado processo de industrialização, com o crescimento da produção, ampliação do mercado e do consumo. É interessante ressaltar como o trabalho, a palavra origina-se do termo palio, instrumento de tortura usado na Idade Média. Olha só, a palavra trabalho, ela se origina do termo tripalho, que era um instrumento de tortura usado na Idade Média, né? Então, assim, realmente, o trabalho, principalmente naquela época, né? Se você tem um trabalho ruim, né? Eu espero mesmo, né? Espero mesmo de coração que uma hora você possa mudar a vida de vocês e vocês irem fazer um trabalho bom, né? O trabalho, ele dignifica o homem, né? Ele te torna digno, você se sente bem você trabalhando, né? Mas só que você tem que estar num ambiente bom, um local que você receba um dinheiro legal, que o seu patrão respeite, que você tenha reconhecimento. Infelizmente, nessa época, e algumas pessoas hoje realmente tinham o trabalho como, como já fala aqui, né? Tripalho, um instrumento de cultura, né? Que infeliz disso, né? Usar um nome que é trabalho, usar através de formado através de uma palavra que era usado como tortura para as pessoas, né? Hoje, pelo menos eu hoje não vejo trabalho como tortura, é cansativo, trabalho dá trabalho, né? Mas só que eu não consigo me ver sem trabalhar. Eu acho que vocês também, né? A gente que já entrou no mercado de trabalho, se a gente se vê fora dele, além de ser ruim financeiramente, né? Psicologicamente para a gente também não é interessante, né? A pessoa que já é acostumada a trabalhar não é. Pode endoidar. Eu passo um dia sem trabalhar. Se eu for pro segundo dia, já começa a me dar dor de cabeça, me dar dor na coluna. Deitado. Já acha isso? Dia que eu não estou trabalhando, quero dormir um pouquinho mais tarde, o reloginho lá te acorda naquele horário lá que, meu Deus do céu, que arrumação é essa? Parece macumba. Bora lá. Instrumento de tortura. Se transforma em meio aí condição de se chegar à modernização e ao processo do mundo industrializado. É considerado um fenômeno fruto da capacidade criativa do homem, capaz de gerar, em tese, toda a riqueza e desenvolvimento sociocultural, caminho possível de superação da pobreza e da desigualdade social. É verdade, é um caminho possível, né? Caminho possível. Aqui. Desigualdades sociais. Nos anos 70, o maior conhecimento e envolvimento do saber operário era aqui. O maior desenvolvimento e envolvimento do saber operário ao processo de produção começou a influenciar a gestão da política de saúde do trabalhador. É quando se percebe que a mortalidade tem relação com o mundo do trabalho, ressalta Lacaze, o que pode ser considerado como um avanço, pois até o final do século agravos à saúde eram enfocados somente fora do ambiente do trabalho, né? Então, assim, antigamente, pessoal, por exemplo, a pessoa só podia dizer bem assim, não, eu estou sofrendo, por exemplo, eu estou sofrendo abuso de trabalho, né? E isso aí, o pessoal só falava, por exemplo, fora do trabalho, né? Só podia ter esse tipo de comunicação fora do trabalho. Hoje não, hoje devido a muitos direitos que as pessoas receberam, que elas ganharam com o passar do tempo, hoje ela pode, por exemplo, reclamar com o chefe, ter o pessoal de relações humanas, por exemplo, ter o pessoal do RH, né? Você chegar e participar da sua situação, ter um psicólogo dentro da empresa, e também fora da empresa, que são os sindicatos, né? Antigamente não, o negócio era mais complicado. Temos aqui 28 pessoas, saiu um pessoal aqui, bora lá. Com as lutas e conquistas dos sindicatos e do Sistema Único de Saúde, no que diz respeito à participação da sociedade, surgem os programas de saúde do trabalhador, inicialmente em São Paulo, depois nos demais estados e municípios. Hoje, prevalecem transformações na organização da produção e do trabalho, novas tecnologias, dentre elas a informática como grande propulsora e as telecomunicações,
tem permitido agilizar as relações de produção e modificar as formas de contratação da mão de obra. Essas mudanças estão presentes na relação do trabalho, em que se define a política salarial, a jornada do trabalho e a produtividade e qualidade. Essa questão de jornada, essa questão aqui de política salarial, né? Isso aqui é interessante porque hoje ainda tem, por exemplo, mulheres que elas têm o mesmo cargo, por exemplo, do homem, né? Tem uma empresa grande aqui, por exemplo, aqui o Guilherme Lima. Tem uma empresa grande, o Guilherme ele trabalha lá nessa empresa como é que eu posso dizer, como engenheiro de produção. Aí ele ganha 3 pau, o Guilherme. Aí a gente tem a Jéssica Ellen aqui, que trabalha também na mesma função, como engenheira de produção, né? Mas ela ganha R$2.000. Isso aí é uma coisa que ainda acontece hoje em dia, né? Isso aí acontece. Eu até assisti esses dias mesmo essa situação aí, essa denúncia, né? E a Leandra, a Jéssica, além dela trabalhar a mesma função, às vezes até melhor do que o Guilherme, por exemplo, e ela chega em casa, ela ainda tem mais funções que as funções de casa, mas ela é desvalorizada financeiramente dentro da empresa onde ela trabalha, tá? Então, essa questão aqui da jornada de trabalho, produtividade, qualidade e essa política salarial também, ela tem sido mudada, mas ela ainda precisa de muita mudança também. O Brasil, segundo o Médici, é um país que ainda convive com grande heterogeneidade, nas relações de trabalho e produção, ao lado do avanço das relações flexíveis de trabalho, enquanto-se as formas de produção, onde o assalariamento clássico ainda é uma novidade. Isso faz com que convivam em nosso país uma multiplicidade de realidades, com tempos que avançam com intensidades distintas, aumentando ainda mais a diversidade das condições de trabalho. E a mulher trabalhadora, onde se situa nesse cenário? Mulher! Enfocaremos o trabalho da mulher na área de saúde e sua articulação com outras categorias de trabalhadores. Lutas conquistadas marcam os novos cenários desbravados pela mulher na sociedade. Elas continuam cumprindo diversas jornadas pelo fato de serem mãe, mulher, trabalhadora e cidadã, com talento, habilidade, competência. Estão envolvidas em diversas instâncias na política, na indústria, na administração e nos serviços, principalmente nas áreas de saúde e educação. A presença preponderante da mulher na área de saúde é fato conhecido. Estima-se que 80% da ocupação do setor seja feminino. Nas categorias de enfermagem, o peso relativo do gênero feminino ultrapassa esse percentual, né? Então é fato que, por exemplo, toda vez que a gente vai formar uma turma de enfermagem, por exemplo, é fato que de 50 alunos, pelo menos 50 alunos, pelo menos 47 alunos, pelo menos, são mulheres, né? Então a maior parte é das mulheres. Não que o homem não possa participar, o homem pode participar sim, né? Por exemplo, agora aqui na sala, que a gente está com 28 pessoas, eu tenho só o Guilherme aqui, né? Na turma ao todo a gente tem uns 4 rapazes, né? Não é que esses rapazes vão ser afeminados, qualquer coisa desse sentido, não, né? E eu nem vejo discriminação nesse mundo, né? Nesse mundo aqui por parte, né? Eu já vejo mais discriminação, na verdade, quando se fala na área de professor, né? Principalmente professor de 1ª a 4ª série, né? Não professor de disciplina. Disciplina não tem problema para a sociedade do cara ser professor de matemática, de ciência, qualquer coisa assim. Mas quando ele fala que ele é professor de 1ª a 4ª série, geralmente existe uma certa discriminação. Entretanto, como se sabe, a mulher sofre diversos tipos de discriminação sexual, sexo frágil, racial, educacional, maior restrição de acesso à educação e religiosa, o que a situa em patamares diferenciados em relação ao homem. Os dados da relação anual de informação social fornecem-nos claramente 2 informações. As mulheres em média estariam recebendo salários
salários médios mensais menores que os homens. Há maior concentração de emprego do gênero feminino comparativamente ao masculino, em faixas salariais inferiores e vice-versa. Há menor concentração de empregos femininos comparativamente aos masculinos nas faixas superiores. Considerando-se as categorias profissionais nos serviços de saúde, se pensarmos apenas nas relações restritas à assistência básica, é possível uma aproximação em relação a apenas 3, a saber, médicos, enfermeiros e pessoal de enfermagem. Inclui-se neste grupo auxiliar de enfermagem, visitador sanitário, auxiliar de banco de sangue, instrumentador cirúrgico, parteira, prática e atendente de enfermagem e similares. Em relação aos direitos sociais, a Constituição de 88 assegura como direito do trabalho, entre outros, relação de emprego protegido contra demissão arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego e fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo nacional unificado, 13º salário, remuneração superior para trabalho noturno, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, gozo de férias anual, direito a repouso semanal, a aposentadoria por tempo de trabalho e idade, proteção ao trabalho da mulher e dos jovens, reconhecimento das convenções de acordos coletivos de trabalho. Olha só, mulher, proteção ao trabalho da mulher e dos jovens. Então isso aqui está falando assim, está mais assim naquele aspecto, principalmente do abuso sexual, né? O cara, ele é teu patrão, ele te contratou e ele acredita que ele pode estar passando a mão a qualquer momento na mulher, né? Isso era uma das coisas aí que as mulheres há alguns anos atrás elas sofriam bastante, né? Não que não sofram, né? Só que hoje o cara ele tem muito mais medo, o patrão, de coisar sexualmente uma funcionária. Um dos grandes problemas do nosso país são os contingentes de crianças e jovens precocemente inseridos no mercado de trabalho, dadas as condições de pobreza e muitas vezes de miséria a que são submetidos, cedo, deixando de brincar e passam a ser explorados. Os postos de trabalho são geralmente de alto risco, como olarias, carvoarias, oficinas mecânicas, canaviais. O Estatuto da Criança e do Adolescente define os direitos dessas parcelas da população, mesmo vigente há alguns anos, assistidos diariamente na mínima mídia denúncias sobre a existência de trabalho de menores de 14 anos em todas as regiões. Eu lembro quando eu saí de Belém para Goiânia, eu via muito isso aqui, ó, na beira da estrada, pessoal, esse negócio de carvoaria. Isso não é muito difícil de olhar não, né? Na estrada de Belém para Goiânia, para o sul do Brasil, para o rumo de Brasília. Tal fato comprova a falta de políticas públicas que garantam condições aos pais para que não precisem contar com o trabalho infantil como complementação da renda familiar, né? Então por que essa criança trabalha? Porque muitas das vezes falta o subsídio, falta até aquela mãe que está sozinha, o caboclo lá, o safado, teve filho com a mulher, deixou a mulher sozinha, né? E a mãe, ela não pode sair para trabalhar muitas das vezes, tem que ficar em casa cuidando, aí sobra para os outros filhos para ir fazer o trabalho e tentar trazer algum sustento. Essa aqui é a situação, né? A Constituição de 88 garante em seu artigo 8º a livre associação profissional ou sindical sem necessidade de autorização do Estado. Assegura ainda o direito de greve a todos os trabalhadores e a presença dos sindicatos é estabelecida como obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. Mas as conquistas referidas no capítulo das políticas sociais prevê que se estruturem e adotem modelos inovadores na educação e formação profissional. Deve orientar-se por uma visão de todo multidisciplinar, na qual a articulação do homem e do meio favoreçam novos conhecimentos, práticas e técnicas. Aí a gente tem alguma situação aqui da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Isso aqui tem a ver com a educação, né? Deixa eu ver se mais aqui alguma coisa. Não tem mais nada muito interessante para vocês aqui, tá? Não precisa, isso aqui são mais dados, tá? Então, a gente só não fecha a apostila aqui, porque eu vou preparar uma aula aqui para vocês. Deixa eu ver, hoje é quarta, quinta.
Na sexta-feira eu vou preparar aqui uma aula especial aqui sobre o SUS, tá? Bacana para vocês na sexta, eu entrego para vocês se prepararem entre o sábado e o domingo, para que na segunda-feira a gente faça a nossa prova final da disciplina e terça, quarta-feira vocês começam com o enfermeiro Wesley, gente boa demais o enfermeiro Wesley, tá? Ele é bombeiro e enfermeiro, tá bom? Então vou parar aqui a gravação e disponibilizar amanhã pela manhã aqui para o pessoal que não participou, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Obrigado, uma boa noite a todos, saúde, paz, amor no coração.